Aqui quem vos fala é seu amigo Jefferson. Hoje nós estamos aqui nessa pré-aula da lição de número 2 dos jovens, que tem por tema o caminho do ímpio e do justo. Então nós vamos falar um pouco sobre a diferença do caminho do ímpio, de quem segue o caminho do pecado, e de quem segue o caminho da justiça, de quem segue o caminho de Deus. O salmista ele vai nos dar uma lição muito clara nesse texto, de quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, de quanto mais nós estivermos alinhados no propósito de Deus e mais intimidade termos com Ele, mais fácil será de nós enfrentarmos as tentações. Nós iremos vencê-las, nós não iremos cair nas armadilhas de Satanás. Então hoje nós estaremos aqui nessa lição, dia 9 de abril, que é o próximo domingo, e vamos falar sobre esse tema muito importante nos dias de hoje, o caminho do ímpio e do justo. O texto principal que nós vamos ler está lá em Salmos de número 1 e o verso 3, que diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O resumo da lição, que é muito importante também: o caminho do ímpio representa instabilidade e superficialidade. A do justo, raízes na palavra de Deus, que gera estabilidade e profundidade espiritual. Então essa é a diferença, né? Os objetivos da lição é fazer com que os jovens, com que nós compreendamos a bem-aventurança do justo, mostrar o perigo do caminho dos ímpios e conscientizar os jovens da verdadeira felicidade do justo. Então, nós vamos estar falando sobre esse tema. O escritor da lição, ele trouxe esse texto muito importante, Salmo número 1 até o verso 6. Ele vai nos falar da bem-aventurança, da alegria que é seguir a Deus, servir ao Senhor, estar firmado na sua palavra. O salmista ele vai nos orientar sobre a importância de nós vivermos conforme a palavra de Deus diz, de nós estarmos meditando diariamente na sua palavra, de nós estarmos vivendo a sua palavra e de nós estarmos andando de acordo com aquilo que Cristo tem para nós e que deseja para nós. Então, a tratativa desse salmo ela tem como finalidade, apresentar o contraste entre o homem justo que rejeita os conselhos dos ímpios, das pessoas más que pecam, que praticam a iniquidade, que praticam o pecado, que estão longe de Deus. Ele vai nos mostrar essa diferença, esse contraste contra de quem não adota uma vida de pecado, de quem não pratica ou não tem esse estilo de vida como prática e não compartilha, não compactua desses pecados ou da forma que essas pessoas vivem. Para o salmista, o caminho do ímpio ele é perigoso, ele é escorregadio, ele é escarnecedor, e nesse caminho mau há um conselho premeditado que engoda ou que faz com que as pessoas que ouvem esses conselhos se sintam satisfeitas, porque a intenção do conselho do ímpio, do conselho daqueles que não servem ao Senhor, geralmente é para satisfazer o ego da pessoa que está sendo aconselhada. Então, quanto mais nós nos atentarmos, quanto mais nós nos aprofundarmos nesse conselho do ímpio, mais longe ou mais para longe de Deus Satanás estará levando os nossos jovens, levando as nossas vidas. E o salmista ele vem nos ensinar e nos explicar exatamente isso. A bem-aventurança que o salmista ressalta aqui, você pode fazer o paralelo na sua aula, professor, fazer um paralelo com a bem-aventurança que Jesus relata lá no livro de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Essa bem-aventurança aqui traduzida, ela quer dizer felicidade. Há algumas versões de Bíblia que diz, feliz é o homem. Então, essa bem-aventurança aqui tem esse significado de felicidade. Então, as bem-aventuranças que o salmista ele vai nos ressaltar aqui, a alegria de nós sermos cristãos, é que nós vamos viver as bênçãos de Deus, nós vamos viver valores perenes, valores atemporais da lei do Senhor. Tá? Então, essas verdades que
por exemplo, porque você pode fazer o paralelo com o Mateus, capítulo de número 5, elas são ensinadas lá no Sermão do Monte, elas caracterizam os princípios divinos, e você pode orientar os jovens, fazer esse paralelo, explicar para eles o que os princípios divinos, os princípios cristãos, os princípios que a Bíblia nos relata, de quem vive pela fé, de quem entrega a sua vida para Jesus, ele passa a ter, ele passa a viver a alegria do Senhor, a alegria de ter sido salvo, de ter sido encontrado pela palavra de Deus. Então, nós vamos aprender, nós vamos entender que quanto mais perto de Deus, mais próximo do caráter de Cristo nós ficamos. Nós temos que ter o nosso caráter semelhante ao de Cristo. Tá? O justo, o salmista vai nos dizer que o justo, ele não anda no conselho dos ímpios. O andar aqui significa participar dos seus atos, participar dos conselhos, aceitar os conselhos dos ímpios como verdade norteadora para a nossa vida. Esse andar aqui, essa ação, ele nos dá 3 ações aqui nesse texto, que é andar, quando a gente aceita o conselho do ímpio, quando a gente passa a praticar aquilo, a gente começa a deter-se, significa compartilhar da amizade dos pecadores, significa parar para ouvir, significa aprender as suas práticas erradas. E a Bíblia, ela é enfática quando ela diz, lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, a Bíblia vai nos dizer: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso é a Bíblia que está falando. Então nós temos que ter muito cuidado. Há muitas pessoas que elas dizem ou pregam sobre manter relacionamento com pessoas do mundo, mas a Bíblia ela é muito enfática em nos manter afastado disso. Quanto mais longe das tentações, quanto mais longe daquilo que pode nos levar para longe de Deus nós andarmos, melhor será para nós, mais perto de Deus nós estaremos. Nós só vamos conseguir nos afastar desses conselhos maus, nos afastar da prática do pecado, quando nós nos achegarmos mais perto de Deus. Então, são 3 ações. O salmista fala sobre andar, ele fala sobre deter-se e ele fala também sobre assentar-se. Quem anda, quem se detém, vai se assentar para o contínuo ou para uma vida contínua de pecado. Ele vai passar a compartilhar das imundícias do pecado. Ele vai começar a ter o pecado como uma prática, como um algo normal, algo corriqueiro. E nós temos visto isso muito nos dias de hoje. Pessoas dizendo que são cristãs, pessoas que dizem que servem a Deus, mas que não abandonam a sua vida de pecado. Então essas pessoas, elas de alguma forma ou de outra, elas estão assentadas, elas estão praticando o que o salmista ele nos manda nos afastar. Eles estão seguindo conselhos errados, eles estão se detendo em caminhos tortuosos e eles estão se assentando à mesa daqueles que escarnecem de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos pensar que nós podemos ter uma vida na igreja de santidade e uma vida fora da igreja à la vontade, de qualquer forma. Nós temos que entender que o mesmo Deus que nós servimos na igreja é o mesmo Deus que nos acompanha diariamente. A Bíblia nos fala que nós somos o templo do Espírito Santo. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus e eu passo a ter a característica de filho, eu passo a ser filho de Deus e o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, automaticamente tudo que eu fizer vai estar relacionado com o Espírito Santo. Se eu sou o templo do Espírito Santo e eu assisto algo que não é do agrado do Espírito Santo, ele vai estar dentro de mim me acusando, ele vai estar acompanhando isso. Se eu, hoje há uma tendência, nos jovens, gostar de ouvir música, a assistir coisas que afastam de Deus, que pregam contra Deus, andar em lugares que não agradam a Deus, fazer coisas que não agradam a Deus. A gente tem que ter o entendimento que a partir do momento que eu e você passamos a ser morada, passamos a ser templo do Espírito Santo, ele está conosco andando nesses lugares. E se nós entendermos que
fora da igreja nós podemos ter uma vida de qualquer maneira, ele irá se afastar de nós. Porque o Espírito Santo ele não habita em casa suja, ele não habita onde há imundícia, onde há pecado. Por isso nós temos que ter todos os dias, buscar santidade, ter o entendimento que a santidade ela é contínua, ela é todos os dias. Eu não posso me descuidar nem um momento. Muitos de nós caímos porque nós temos o entendimento que nós somos autossuficientes. Às vezes a gente vem para a igreja, aceita Jesus, entrega o nosso caminho a Jesus e nós, por algum momento, nós descuidamos da nossa fraqueza ou nós deixamos de tapar, né, as brechas que estão abertas em nossa alma. O diabo ele não esquece. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar a tentar você naquilo que é o mais, ou naquilo que é a tua fraqueza. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter uma vida de busca constante ao Senhor. Por isso que no versículo 2 o salmista faz referência a meditar na lei do Senhor, que isso tem que ser uma devoção, tem que ser um hábito espiritual que deve ser exercitado pelos que almejam alcançar uma vida plena, espiritual, de intimidade com Deus. Ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Na verdade, ou a verdadeira felicidade, para quem desenvolve um estilo de vida de oração, de consagração, de intimidade com Deus, de leitura da sua palavra, de louvor, quem pratica isso tem a alegria do Senhor. É uma pessoa que tem uma vida leve, é uma pessoa que ela, em vez de ela buscar conselhos para os ímpios, ela vai dar conselhos sábios, conselhos cristãos, e ela vai se relacionar com pessoas que têm o mesmo propósito que ela, ou que estão na mesma busca, né, constante de santidade. Nós temos que entender, principalmente os jovens, né, porque essa lição é para os jovens, nós temos que entender que nós temos que andar com pessoas que têm o mesmo estilo de vida que o nosso. Nós temos que procurar andar com pessoas que acreditam no mesmo Cristo que eu e você acreditamos. Se nós andarmos com pessoas que não têm a mesma declaração de fé, o mesmo entendimento do que é a palavra de Deus, de ser conduta para a nossa vida, e nós continuarmos andando com essas pessoas, nós estamos cumprindo ou fazendo aquilo que o infiel faz, que o ímpio faz, como diz o salmista. Então nós temos que ter a alegria do Senhor, e a alegria que o salmista relata, ela é tão intensa que a meditação na lei do Senhor, ela vai ser de dia e de noite. Isso não quer dizer que você vai ter que passar o dia lendo a Bíblia, não, mas que você vai ler a Bíblia e você vai passar o dia meditando naquilo que Deus falou para você. Toda a revelação, toda a profecia da qual nós precisamos é a Bíblia de Deus. Ali ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então tudo que nós precisamos está na Bíblia. Eu costumo dizer que para você jovem, você quer namorar, a Bíblia te aconselha a arrumar uma mulher sábia. Você quer ter uma vida financeira próspera, a Bíblia te ensina a buscar ter uma vida financeira próspera. Você quer ter um ministério abençoado, a Bíblia nos orienta como ter um ministério abençoado. Então nós temos na Bíblia a bússola, o segmento para a nossa vida. Tá? Então nós temos que entender isso. Ao contrário do que nós, justos, né, procuramos e buscamos, o ímpio ele vai fazer totalmente ao contrário. Ele vai exatamente contra a palavra de Deus. Tudo que ele puder fazer para abandonar ou para se afastar mais da palavra de Deus, ele vai fazer. Então, as ações pecaminosas do ímpio que foram destacadas no tópico anterior que eu falei, ou na minha fala anterior, nos induzem a refletir quando nós nos deparamos com influências mundanas, quando nós nos deparamos com pessoas que querem nos induzir a fazer aquilo que não agrada a Deus. O justo, ele sabe que ele não é do mundo, mas ele vive, ele precisa viver no mundo e se relacionar com as outras pessoas que não compartilham da mesma fé. Isso a gente também vai fazer durante a nossa caminhada. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos que nos manter firme no compromisso com a lei de Deus. Viver neste mundo sem deixar de ser ou sem deixar-se influenciar pelos ímpios, pelos valores controversos, né, que norteiam a vida dos ímpios. Nós não podemos nos levar por esse caminho. Nós podemos nos relacionar no dia a dia, a gente vai nos relacionar com essas pessoas, mas nós não podemos ter o padrão de vida delas ou que elas têm.
Por isso é um desafio ser cristão, por isso é um desafio ser um jovem cristão nos dias de hoje, porque o mundo hoje ele está atacando os nossos jovens de uma forma ferrenha, de uma forma muito avançada. E o que antigamente a gente não via ou nem pensava que ia ter, hoje em dia a gente já consegue ver isso. Hoje em dia você tem na palma da sua mão tudo que você muitas das vezes procura. E eu costumo dizer que a nossa vida, o vazio que existe dentro da vida do ser humano, o vazio que existe dentro da vida de um jovem ou dentro da vida de alguém que não serve ao Senhor, ele é tão grande que muitas das vezes essas pessoas vão se afundando no pecado cada vez mais, se afundando nos vícios, se afundando naquilo que não agrada a Deus, muitos nas drogas, na pornografia, muitos em furtos e outras coisas que eles não conseguem mais largar. Outros vão buscando isso no dinheiro, vão buscando isso em compras, em roupas, em carros, em casas. Muitos vão tentando preencher esse vazio, mas esse vazio que existe dentro do ser humano, ele só pode ser preenchido por Deus, ele só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Então nós que temos o Espírito Santo dentro de nós temos que levar isso para o mundo. Muitas das vezes nós queremos aquilo que o mundo tem, ou seja, dinheiro, casas, apartamentos, viagens, carros. Muitas das vezes nós queremos ter aquilo que o rico tem, que o ímpio tem. Mas o ímpio, muitas das vezes, ele quer ter aquilo, tudo que nós temos, e o que nós temos é Deus. E nós, muitas das vezes, não damos valor para isso. Então, você tem o que é mais valioso no mundo, você tem a presença do Espírito Santo. Você jovem, você carrega dentro de você o Espírito Santo. Você carrega dentro de você o amor. Deus, ele é a fonte de todo amor. E por isso que nós devemos amar as pessoas. Por isso que nós devemos cuidar das pessoas. Mas isso não quer dizer que nós podemos e que nós devemos fazer o que ela, ou concordar com o que ela faz, ou aceitar os seus erros, mas nós temos que dar os conselhos que a Bíblia nos manda dar. Então você tem dentro de você o que é mais importante, o que o mundo quer nós temos, que é a presença do Espírito Santo. Isso é o que tem de mais valioso no mundo, por isso valorize isso, por isso busque mais intimidade com Deus, por isso se achegue mais a Ele, entregue a sua vida para o Senhor, cada dia, todos os dias. Medite na sua palavra, ore, se consagre, peça algo para o Senhor, para que coloque as suas necessidades diante do Senhor. Mas busque primeiro preencher a sua alma todos os dias, encher-se do Espírito Santo, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Isso a sua palavra nos diz. Então, que nós possamos entender, que nós possamos compreender que viver em Cristo, e o salmista ele vai encerrar o seu texto dizendo e enaltecendo a verdadeira felicidade. Isso é o prazer do justo, encontrar-se ou encontra-se exatamente na sua palavra, a felicidade, o estilo de vida que nós buscamos ou que nós pretendemos ter pautados na palavra de Deus. Esse estilo de vida, ele vai nos trazer uma realização pessoal, uma satisfação tão grande que nada do que estiver à nossa volta vai nos interromper ou vão tentar, mas não vão conseguir nos afastar do amor de Deus. O prazer na lei do Senhor, que o salmista relata, vai além do ato teórico, vai além de você se aprofundar, de você estudar, vai muito além disso. É você viver todos os dias conforme a sua palavra diz. E para que nós possamos meditar, para que nós possamos fazer esse exercício, eu recomendo para você, jovem, que ainda não tem tido oportunidade de ter um tempo a sós com o Senhor. Você líder que está nos ouvindo nessa pré-aula, que você possa incentivar, fazer um plano, fazer um plano de devocional. Você pode participar junto, coloque lá, diga assim, vamos fazer, eu e você, toda uma classe junto, faça um desafio, para que todos os dias leia-se uma palavra, faça-se uma oração, ouça um hino, medite na palavra de Deus. Eu recomendo você, líder, você, professor, a fazer esse desafio na sua sala de aula. Você fazer esse desafio para o jovem, para ele buscar mais intimidade. Porque hoje, o tempo que nós temos, o tempo que o jovem tem, ele está sendo preenchido com outras coisas. O tempo que o jovem tem hoje disponível, muitos deles estão preenchendo muitas horas por dia na internet, nas redes sociais, está sendo preenchido por isso. Então nós que estamos na frente, né, da aula, que estamos ali ensinando eles e trazendo eles para perto do Senhor, orientando eles, nós temos
que fazer esses desafios, incentivá-los a orar, incentivá-los a se consagrar. Faça esse desafio para ele. Monte um plano você, antes de você chegar na sala de aula, monte um plano, monte uma estratégia e instigue eles, incentive eles a buscar mais ao Senhor, a ter uma vida de intimidade ao Senhor, de buscar ler mais a sua palavra, que a partir do momento que ele entender que a liderança dele está alinhada com ele, que está motivando, que está incentivando, ele vai conseguir fazer, ele vai se empenhar, ele vai querer ficar animado para fazer. Então a minha orientação, o meu conselho para você, faça isso. Tá? Então, para a gente encerrar, o caminho do justo ele traz segurança, maturidade e bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade do jovem cristão deve ser encontrada somente nos valores que brotam da palavra de Deus. Mediante a sua graça, nós podemos desfrutar dos seus valores eternos e, por conseguinte, experimentar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está naquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para que nós hoje pudéssemos estar aqui adorando a Ele, exaltando a Ele. Por isso, eu peço para você, medite nessa palavra e que você possa entender, cara professor, que você possa mostrar para os jovens, incentivar os jovens a se aproximarem desse Deus maravilhoso, se aproximar desse amor, desse Pai que tanto nos ama, que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Que Deus vos abençoe, tenha uma ótima aula.